Salve galera, amigo do Bola Laranja, tudo bem com vocês? Mais um Sextou na Segunda, nossa terceira edição aqui. Nas últimas semanas não fizemos o quadro, mas hoje eu, André Fantato, estou de volta aqui com vocês no canal para a gente falar um pouco mais, resumir, né? Falar o que de melhor aconteceu na NBA. Hoje, então, segunda-feira, 23 de fevereiro, vamos entrando na 19ª semana da temporada regular da NBA. E os assuntos que eu quero falar aqui com vocês são sobre o Boston Celtics, né? O primeiro, que vem muito forte, mais uma vez. Ontem venceu o Los Angeles Lakers, está numa sequência muito boa e tem cada vez crescido mais dentro da competição e continua aí firme e forte na Conferência Leste, mesmo sem ser o principal jogador, Jason Tatum. E nós vamos falar desse Boston Celtics, se eles realmente são candidatos a título ou não, até onde pode chegar esse Boston Celtics. E também do nosso Gui Santos, né? Gui Santos, que vem jogando muita bola pelo Golden State Warriors, tem vivido aí uma ótima fase, provavelmente sua melhor fase desde que chegou à NBA. Então, quero falar principalmente desses dois assuntos, mas claro, o resumo, né, os Power Rankings também, falando aí de quem está mais quente nesse momento, nessa volta do All-Star Game. Vamos lembrar que a NBA voltou na última quinta-feira, né? E tivemos aí 4 dias, né? Com quase todos os times jogando 2 jogos, alguns jogando até 3 jogos. Então, vou falar bastante sobre tudo isso, beleza? Então, não se esqueça de deixar o like, pessoal. Eu sei que aqui um vídeo um pouco mais curto, né? Não uma live como estão acostumados, mas muito bom, seria muito bom mesmo se a gente batesse a meta de 30 likes. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Bola Laranja e também vire membro, né? Se quiser se tornar membro do canal, ficar mais próximo aqui do canal, não se esqueça de se tornar membro, ver a categoria que cabe melhor no seu bolso e fique por dentro de tudo que acontece no Bola Laranja através do nosso Instagram, @bolalaranja.oficial, sempre que saem novos vídeos, posts, quando vão ser as lives, né, do nosso podcast, enfim, segue lá e vamos para cima. Vamos direto ao ponto, então. Gui Santos, primeiro, quero falar do nosso brasileiro aqui e uma estatística, né, que eu vou trazer para vocês que me chamou muito a atenção. Confesso que fiquei espantado aí quando olhei. E essa estatística está relacionada à pontuação, né? O Gui Santos, pessoal, nesse mês de fevereiro, pelo Golden State Warriors, tá com uma média de 15 pontos, tá? É o segundo maior pontuador do time. A gente pode dizer que até o primeiro, né? Apenas atrás do Brandon Paul James, que está com 15,6, mas é praticamente a mesma pontuação. Então isso me chamou muito a atenção, né? A gente tem visto as atuações dele aí cada vez melhores, mas acho que não imaginava mesmo com a ausência do Curry, né? A gente sabe que o Curry não está jogando. Se tivesse jogando, obviamente que seria diferente, né? O Curry seria o grande líder do time em pontuação, mas mesmo assim me chama muito a atenção, tá? Além disso, se a gente olhar para o aproveitamento dele, né, 48,6% de aproveitamento de quadra, sendo 39% na bola de 3, com quase 5 arremessos por jogo, é um aproveitamento altíssimo, além das outras contribuições, né? 5,4 rebotes, 4,3 assistências e 1,7 roubos de bola por jogo. O que chama muito a atenção é que a gente já vinha falando muito bem do Gui Santos desde que chegou à NBA, né? Essa última temporada, principalmente, mas a temporada passada também. Mas muitas vezes as atuações, os minutos que ele tinha, acabavam não se transformando em números, tá? Então, ele participava, se doava muito, jogador muito inteligente, jogador muito forte defensivamente, muito brigador, mas muitas vezes a gente via ele terminando com pontuações, com rebotes, com assistências muito baixas, algumas vezes até saindo zerado. Isso é um problema? Não, né? Eu acho que para ser impactante no basquete, na NBA, não necessariamente você precisa de números. Mas a gente sabe que quando os números vêm, né, a famosa stat line, preencher as stat lines ali, é algo que chama muito atenção. Então, a gente olhando para essas médias dele, principalmente nesse mês de fevereiro, né, 15 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, eu acho que chama muito atenção. Então, só vai consolidando cada vez mais a boa fase dele, né? Então, queria chamar a atenção para isso. O Golden State Warriors, que mesmo sem o Stephen Curry, está tentando sobreviver,
tá brigando firme e forte ali na Conferência Oeste, né? Muitos já até descartavam o Golden State Warriors, mas eu vejo que é um time que vem conseguindo crescer. Claro que, né, sem contar com o Curry, fica difícil, né? A gente ainda não sabe quando o Curry volta, mas eles estão, de qualquer forma, conseguindo se manter ali na zona de play-in, e muito disso pelas atuações do nosso Gui Santos. São 30 vitórias e 27 derrotas, né? Oitavo colocado na Conferência Oeste. Então, queria passar aí primeiro pelo nosso Gui Santos, que vive, sem dúvida, a sua melhor fase na NBA, e vamos torcer para que ele consiga continuar assim até o final da temporada, né, e renovar seu contrato com o Warriors, ou que seja em alguma outra franquia, embora eu acho que seria ideal ele continuar nos Warriors, mas queria passar com vocês aí sobre o nosso Gui Santos. Beleza? Vamos para o próximo assunto, então. Agora, Boston Celtics, então, nosso querido Jaylen Brown, como estão vendo na foto aí, para quem está acompanhando pelo YouTube, jogando muita bola, mas fato é que o Boston Celtics, em segundo colocado na Conferência Leste, né, atrás apenas do melhor time da NBA, né, que é o Detroit Pistons. Então o Celtics com 37 vitórias e 19 derrotas, vem mostrando toda a sua força. Lembro que lá no início da temporada falei sobre isso, né, com os amigos aqui do Bola Laranja, de que via ainda o Celtics muito forte, mesmo com a ausência, né, de Jason Tatum, reformulação na equipe, né, com a saída de Porzingis e tudo mais, e eles estão comprovando isso, né? Com a vitória de ontem, eles continuam ainda firme e fortes na briga para entrar no clube dos 40 antes das 20, né? Ou seja, que é aquele clube dos times que conseguem vencer 40 jogos antes de perder 20 jogos. O que isso significa? Desde 1980, pessoal, todos os campeões bateram nessa marca, exceto 4 times que só foram vencer 40 jogos depois de perder 20. Então, estamos falando aí de 1980, 46 anos, né, mais ou menos, de disputa. Então, em 42 dessas 46 vezes, o time que venceu 40 jogos antes de perder 20 jogos se sagrou campeão. Então, o Celtics, que, claro que isso é uma estatística, né, que foi e está aí para ser quebrada, né? Tanto é que foi quebrada 4 vezes, mas na grande maioria das vezes isso acontece. E quem falou isso foi ninguém mais, ninguém menos que Phil Jackson, né? E para ser campeão tem que estar nesse clube dos 40-20, e o Celtics continua firme e forte na briga para entrar nesse clube aí, faltando então 3 vitórias, né, para que ele chegue a 40 vitórias antes das 20 derrotas. O Celtics, galera, tem o segundo melhor ataque da liga. Então, se você pensar em um time que está sem o seu melhor jogador, né, ou talvez diria que é dividido, né, entre Jaylen Brown e Jason Tatum, esse título no time, né? Eu acho que não tem um franchise player, acho que os dois se completam muito bem. Então, é algo muito impactante, e tem a 7ª melhor defesa também. O time vem muito bem, né? Tá com 3 vitórias seguidas, tem 8 vitórias nos últimos 10 jogos, então continua muito forte. Começou a temporada um pouco mais devagar, mas se encontrou, e tem muitos bons nomes, muitos bons jogadores. Jaylen Brown é um deles, como eu falei, Peyton Pritchard vindo do banco, jogando muito bem, Derrick White, Vucevic parece ter um encaixe interessante para essa equipe, principalmente na parte ofensiva, Sam Hauser e outros jogadores também, então, além de Joey Mazzulla, né? E eu vejo que esse time, mesmo sem contar com o Jason Tatum, a gente ainda não sabe quando ele volta, tem totais condições de brigar forte nesse leste, embora, né, os palpites que a gente tenha dado aqui no Bola Laranja, nenhum deles envolve o Boston Celtics, né? Eu havia palpitado que viria forte para a temporada, mas não que levaria a Conferência Leste. Mas já começa a enxergar diferente, uma Conferência Leste totalmente aberta, e a vantagem que eles têm sobre os candidatos, né, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, é justamente de ser um time que já venceu a NBA, já venceu a Conferência Leste, obviamente, e tem muita experiência, né, de playoffs, de finais, enfim. Então, acho que essa é a grande questão aí do Boston Celtics. A pergunta, né, que até coloquei aqui como pergunta, se o Boston Celtics é candidato no título do vídeo, olha, Jason Tatum voltando logo, né, a gente ainda não tem uma data exata, talvez em março, e ele conseguindo chegar próximo, né, do seu 100%, creio que vai ser muito difícil por estar aí há quase um ano parado, o Celtics tem uma pequena chance.
Agora, Jason Tatum voltando aos poucos, ainda longe da sua forma física ideal, né, que eu acho que é o natural que vai acontecer, eu acho que o Celtics vai sentir a falta desse mais um para decidir junto com o Jaylen Brown e talvez tenha dificuldades numa eventual final de NBA. Mas, repito, pensando em Conferência Leste, independente da condição do Jason Tatum, vejo que esse time vem forte. A gente sabe que playoffs é outra disputa, né? E eles têm experiência nisso. Então, vamos ficar de olho, vamos ver quando volta o Jason Tatum, mas fato é que o Boston Celtics vem muito bem, né? Ofensivamente, o time brilhou demais ontem, né? Principalmente contra o Lakers, que, claro, tem uma defesa fraca, mas tem brilhado muito. E o Jaylen Brown com quase 30 pontos de média, né? Na temporada, acho que tem que ser considerado sim para ser um dos candidatos a também brigar pelo MVP. Acho que não o MVP da temporada, mas tem que, sem dúvida nenhuma, estar entre os top 5 ali, que creio que é merecedor disso. Agora, vamos ao resumo, né? Já falamos dos dois assuntos principais aqui. Quero dar uma passada pelo resumo do que aconteceu aí desde a volta do All-Star Game. Foto, então, do Detroit Pistons aí na tela para você, vendo o Cade Cunningham e o Pistons, que no Power Ranking da semana, feito pelo The Athletic, né? Lembrando que são vários portais que fazem o Power Ranking e cada um pode ter uma interpretação diferente. Hoje eu escolhi o do The Athletic, é o Pistons, que é o time mais quente, né? Não só do momento, mas diria que de toda a liga. 42 vitórias, 13 derrotas, a melhor campanha da liga, né? Líder da Conferência Leste, líder no geral. Então, vai se consolidando cada vez mais aí como o grande time da Conferência Leste, pelo menos, tá? A gente tem que também imaginar que esse time vai dar trabalho nos playoffs também e pode aí sim pintar numa eventual final de NBA, brigando forte ali com o Celtics, com os outros candidatos da Conferência Leste. Vamos lembrar que eles têm o melhor recorde da liga, algo que era improvável no início da temporada, quando nós vimos o Oklahoma City Thunder sendo cotado até para vencer 70 jogos, né? Teve um início ali espetacular, mas fato é que o Pistons está na frente do OKC agora com o melhor recorde da liga. Em segundo, vem o Spurs, 40 vitórias, 16 derrotas, segue aí numa fase muito boa, né? Tá com 8 vitórias seguidas, o time mais quente da NBA, e vai em busca do Oklahoma City Thunder, que tem 44 vitórias e 14 derrotas, né? Então são 2 jogos de diferença aí de um para outro, né? Então o Spurs pode sim chegar à liderança do Oeste. Oklahoma, esse que vem em terceiro, né? Conseguiu uma grande vitória contra o Cavs ontem, terceiro time mais quente aí do Power Ranking, né? O top 5 dessa semana, seguido do Celtics, que sobe ali para quarto lugar, 37 vitórias e 19 derrotas, e o Knicks com 37 vitórias e 21 derrotas, boa vitória também contra o Houston no último sábado. Desses 5, pessoal, 4 times estão naquele clube de 40 antes das 20, ou seja, 40 vitórias antes das 20 derrotas. Só o Knicks que não. Então, todos eles ainda podendo sonhar com o título, segundo a estatística de Phil Jackson. Beleza? Então, os times que voltaram com tudo, né, com o pé no acelerador, Celtics, Pistons, Heat, OKC, Spurs e Raptors, venceram seus jogos, né? Todos eles, creio que tiveram 2 jogos aí desde a pausa para o All-Star Game. E os times que ainda estão meio devagar, né? Voltaram não tão bem assim da pausa para o All-Star Game. Nets, Pacers, Bulls e Kings, todos eles perderam os 2. Acho que o Kings fez 3 jogos desde a volta. Então, não serviu para muita coisa aí a pausa para o All-Star Game para esses times. Beleza, pessoal? Mais um resumão feito aqui, mais um sextou na segunda para vocês, terceira edição. Espero que tenha gostado. Gui Santos, Boston Celtics, resumo e tudo mais. Se ainda não deixou o like, deixa o like. Vamos tentar bater essa marca aí de pelo menos 30 likes nesse vídeo. Se inscreve no canal e ative o sininho. Um abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!